Nesse vídeo, nós vamos explicar como utilizar a tabela de preços do sistema. Para acessar a tabela de preços, vá no menu Cadastros, Estoques, Tabelas de Preços. A tabela de preços é de uso obrigatório no sistema para lançar vendas. Seu uso permite o gerenciamento dos preços dos produtos e das comissões a serem pagas aos vendedores. Nessa tela, é possível incluir novas tabelas, editar ou atualizar as tabelas já existentes e excluir tabelas caso não tenha sido utilizada em nenhum momento no sistema. Vamos localizar para verificar as tabelas já existentes. No meu exemplo, temos 3 tabelas de preços. Por padrão, o sistema já traz cadastrada a tabela de preços geral, para o caso de uma empresa que não trabalhe com variação de preço nos seus produtos. Temos também as tabelas Venda Representante e Venda Direta. A tabela Venda de Representante utiliza o valor dos produtos com desconto de 10% e comissão de 2% para o representante e 3% para o supervisor. E a tabela de preços Venda Direta utiliza o cadastro de preço dos produtos sem nenhuma alteração e também não trabalha com comissões. Vamos verificar como fazer para atualizar uma tabela de preços. No caso, vou utilizar a tabela Venda Representante, vou dar OK. Todos os grupos que estão lançados são utilizados nesta tabela Venda Representante. Neste exemplo, seria como se o vendedor fosse até a empresa, fosse até o cliente para poder realizar a venda. E esse tipo de venda teria 10% em relação à venda comum no balcão, dentro da própria empresa, e o representante que faz essa venda, o vendedor, ele ganha comissão de 2%. E o supervisor deste representante recebe 3% de comissão. Podemos observar aqui que nos meus grupos, alguns deles estão preenchidos com menos 10% e outros não. Por quê? Porque esse desconto ou acréscimo, de acordo com o cadastro do preço do produto, ele pode ser variável entre os grupos. Ou seja, em informática eu posso dar um desconto de 10%, em elétrico de 9%, e assim por diante. Neste caso, como que faremos para colocar o desconto no próximo grupo? Vamos editar a tabela, selecionar o grupo que eu desejo alterar o percentual de coeficiente, colocar aqui em percentuais, clica no grid e dá uma setinha para baixo para inserir uma nova linha e coloco o percentual, neste caso, menos 10%. Vou voltar para o lado de cá, ele já trouxe os menos 10 aqui. E assim eu vou fazer com todos os meus grupos dessa tabela. Ao preencher o percentual a ser aplicado, quando voltamos na tela inicial dos grupos, esse percentual já é atualizado. Agora já temos menos 10% de desconto em todos os grupos. Vou clicar para gerar lista de preços. Então, o sistema vai aplicar esses 10% sobre o valor do cadastro. Por exemplo, a placa de identificação, o valor dela normal seria R$ 120. Com 10% de desconto, o valor praticado vai ser R$ 108. Então, ao fazer uma venda utilizando essa tabela, todos os produtos já serão tragos com os valores decrescidos em 10%. É possível imprimir essa tabela de preço, clicando em visualizar lista de preços, geral ou agrupada. Para alterar o percentual de comissão, basta digitar nos campos aqui em cima, 2% para o representante, 3% para o supervisor. Para fazer isso, eu coloquei 2, 3, e quando eu clicar em atualizar todas as comissões, de todos os grupos serão atualizados. Por exemplo, vou colocar 1,5%. Eu vou mandar atualizar as comissões. Ele já vai alterar em todos os grupos. Após realizar todas as alterações necessárias, vamos clicar em salvar. Na tabela de preços Venda Direta, que não tem
nem alteração no preço do produto, nem percentual de comissão, basta colocar todos os grupos necessários que serão vendidos nesta modalidade, clicar em gerar lista de preço, que todos os produtos serão atualizados com os valores do cadastro de produtos. Esta opção, permitir alteração no coeficiente ou preço, o que quer dizer? Que na venda você pode ou não alterar este valor. Por exemplo, a placa de identificação, o valor dela é R$ 120 ao utilizar a tabela venda direta. Se você marcar essa opção, ao realizar uma venda deste produto nessa tabela, o seu vendedor que está lançando esse orçamento, ele pode alterar o valor. Isso acontece em casos de negociações. Caso você permita ao seu vendedor que trabalha dentro da sua empresa utilizando essa tabela venda direta, você permite para ele dar um desconto ou um acréscimo variando de acordo com a condição de pagamento, por exemplo. Caso você queira esta opção, basta marcá-la. Caso você não queira que em momento nenhum seja possível alterar o valor do produto, deixa desmarcado que ele vai respeitar o valor que está na tabela de preços. Agora vamos criar uma nova tabela de preços. Eu vou clicar em incluir. O nome da minha tabela, eu vou colocar um nome que seja mais fácil para eu identificar o que quer dizer essa tabela, em qual situação que eu devo utilizar ela. Neste caso, eu vou colocar assim, ó, venda e-commerce. Seria uma venda pela internet. Para adicionar os grupos de produtos, eu posso colocar um a um com a setinha para baixo, só os grupos que eu irei utilizar nessa tabela, ou caso nessa tabela eu utilize todos os meus grupos de produtos, eu posso colocar aqui, ó, adicionar todos os grupos. Escolher a opção produto, que o sistema irá atualizar com todos os grupos já cadastrados no meu estoque. Por exemplo, eu vendo todos eles, exceto dedetização. Aí eu vou colocar excluir grupo selecionado. Sim. Esse grupo não faz mais parte da minha tabela de preços. Eu vou pagar comissão para esse tipo de venda? Não, porque é uma venda por e-commerce e ninguém vai receber comissão sobre uma venda que foi feita pelo próprio cliente. O próprio cliente procurou esse produto e comprou sem interferência de ninguém. Mas eu quero dar um desconto, então eu vou fazer conforme o exemplo anterior. Vou selecionar o grupo e vou colocar, por exemplo, menos 3%. No seguinte, menos 5%. E assim sucessivamente para todos os meus grupos. Ao clicar em gerar lista de preço, os valores serão atualizados conforme o coeficiente preenchido. Vou salvar e tá pronta a minha nova tabela de preços.